Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao Guia da Alma Cast, direto do Cúpula Summit. E hoje a gente vai falar sobre temas essenciais desse mercado imobiliário, com temas sobre cultura, liderança, empreendedorismo e saúde mental. E eu tenho grandes nomes aqui desse mercado para trazer essas ideias aqui e trocar um ótimo papo com a gente. Vamos às apresentações. Osni, se apresenta aí. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Osni da Melro, nós temos uma IA que gerencia os contratos de locação de ponta a ponta, desde o anúncio, contrato, boleto, autovistoria e tudo de graça para os corretores, porque esse pessoal tem trabalho. Enquanto a gente garante o aluguel em dia e antecipa o aluguel e comissão para os corretores. Única solução que antecipa a comissão para os corretores. Maravilha, maravilha. E temos também o Leonardo aqui. Fala um pouco, Léo. Olá pessoal, eu sou o Leonardo Baggio, a gente tem uma imobiliária aqui em Curitiba e adoro trabalhar com inovação também, né? A gente tem uma incubadora de startups só para o mercado imobiliário aqui em Curitiba, a 5 Incubadora, e também trabalho bastante com startups, desde investimento anjo, mentoria, algumas coisas nesse sentido. Valeu a oportunidade aí, Rodrigo. Opa, é um prazer, é um privilégio. E eu sou o Rodrigo Roncalho, CEO e fundador do Guia da Alma, uma plataforma que ajuda empresas a prevenir burnout e se adequar à NR01 através de terapia, conteúdo e tecnologia. Bom, Léo, eu fiquei sabendo que você, além de ser o diretor da Baggio, você é cofundador de uma startup, né? Sim. A gente fundou há alguns anos a Xavi, né? E tem algumas outras também que a gente fundou, né? Então, como eu falei antes, a gente tem a incubadora, né, que a gente fundou lá em 2019 e a gente acabou criando esse ecossistema onde o pessoal mais inovador do mercado imobiliário acabou se unindo aqui em Curitiba, né? E aí é aquilo, as oportunidades vão aparecendo, a gente fundou algumas soluções, algumas que ainda estão prosperando, algumas que já nem existem mais, mas falando da Xavi, é um case bem legal de sucesso aí. O empreendedor lá, o Gustavo, sou fãzaço dele e é uma startup que eu acredito que vai revolucionar o mercado imobiliário aí. Conta mais, o que a Xavi faz? Ela gerencia acessos, né? Então, de uma forma bem resumida, a missão da Xavi é acabar com as chaves do mundo, né? A pessoa, ela hoje em dia, ela tem o seu banco no celular, ela tem tudo no celular, né? Antes ela saía com a carteira, com o documento, com a chave do carro, tudo no bolso, né? E acabava perdendo, acabava passando por diversas situações. E a chave é uma coisa que volta e meia tinha problema, né? A pessoa chegou em casa, esqueci minha chave, e agora? Né? E a Xavi é uma solução que ela traz para o teu celular essa gestão do acesso à sua casa, ao seu trabalho, à sua residência, e ela tem esse link bem importante com o mercado imobiliário, né? A gente tem a imobiliária lá, a gente tem inúmeras visitas por dia, né? E acaba sendo um gargalo o pessoal ter que pegar a chave na imobiliária, ir até o imóvel, devolver a chave, e com a Xavi a gente consegue, com um clique, ativar a visita da pessoa diretamente no imóvel. Que legal. De uma forma bem resumida, é isso que a Xavi faz. E você, como já está nesse mercado, encontrou assim, uma sinergia para facilitar a logística e para trazer mais crescimento ali para a startup também. Exatamente. E agora, assim, você ser empreendedor no Brasil de uma empresa já é um bom trabalho, não é verdade? Agora você, além de ser diretor na Baggio, é cofundador de startup, investidor, enfim, tem vários chapéus aí na sua vida profissional, né? Como é que você lida com todos esses papéis diferentes? Como é que você gerencia essa jornada? Boa pergunta. Mas Guia da Alma é um exemplo, né? Eu faço terapia, faço yoga, tenho atividade física e aprendi meio na marra, né, que a gente precisa priorizar o que é importante, o que é essencial na nossa vida, né? Então, essa perspectiva do trabalho é fundamental, né? A gente tem que produzir, a gente se sente importante trabalhando, criando algo, construindo algo, influenciando as pessoas, mas não pode esquecer da gente, né? Então, em 2019 a gente fundou a incubadora, comecei a ficar estressado, um monte de projeto, um monte de coisa, passei por problemas de saúde, quase passei por burnout, né? E aí a gente vai aprendendo meio na marra que a gente precisa cuidar de nós mesmos. Então hoje eu chego, estou numa reunião, deu a hora da minha yoga, eu falo, pessoal, desculpa, estou saindo, estou indo para a minha yoga. É muito difícil, foi muito difícil chegar nesse ponto, mas é necessário, né? Não adianta a gente querer construir algo se a gente não está com a nossa energia plena, né? Então, eu acredito que
o Guia da Alma mesmo me ajudou bastante, porque a gente tem na imobiliária lá, acho que há 2 anos, né? A gente usa na imobiliária Bajo lá, até antes da NR1, enfim, né? E é um dos pontinhos lá que me ajudou muito nessa fase de estresse que eu passei, né? Me permite falar, eu sou testemunha, tá? Mandar um WhatsApp para esse cara aqui, se tiver nesses horários, ele não responde. Ah, não, tá lá no yoga, concentrado. Tá lá no yoga, concentrado e coisa e tal. E tem que ser assim mesmo. Não, e não muda nada, né? Depois você volta online ali, responde e tá resolvido. Ninguém morreu, e se for importante, a notícia chega, né? Acho que uma das melhores coisas para a saúde mental é essa metodologia assíncrona de comunicação. A gente tem tecnologia hoje justamente para isso, né? Antes tinha e-mail, né? Mas a mensagem instantânea não quer dizer resposta instantânea, né? Então, aquela coisa, dá tempo para a pessoa olhar, pensar. Agora o WhatsApp tem transcrição também para poder, que é uma delícia, né? No final das contas. Mas aquela coisa, você tem que dar um tempo de resposta, uma expectativa de resposta, mas não quer dizer que tem que ser automático. Até porque tem outros, se você for uma empresa organizada, você consegue fazer alguns touch points, checkpoints, weeklies, para poder organizar a semana. Cada um sabe o que fazer, né? Mas é só para dar uma testemunha que realmente ele segue a risca isso. Não, eu também, tá? E as pessoas estão aprendendo, né, a lidar com a tecnologia, porque surgiu a tecnologia, criou-se um senso de urgência, né, absurdo. Então você espera a resposta e na verdade não é assim, né? Então agora eu vejo que a gente já passou aquela onda da novidade, né? E agora a gente está aprendendo a lidar com essas tecnologias e, como o Osni falou, acabam surgindo soluções em volta de tudo isso para ajudar, né? Desde robozinho que responde, até, sei lá, assistente virtual, sei lá, enfim. E aquela coisa, isso são só, eu sou suspeito, né? Isso são só ferramentas. Na verdade, o que você acaba é criando uma mudança cultural, porque se a empresa, se a instituição consegue dar todas as ferramentais e informação no momento certo, e você tem um protocolo, uma definição, geralmente essas perguntas diretas, não tem que ser agora, urgente, tem um BO explodindo, coisa e tal. Se você tem uma tratativa para aquelas situações, deixa de ser necessário essa resposta instantânea nem nada. Sim, verdade. Até então você dá um perdido no pessoal, fala assim, eu não vou te responder agora, é até saudável para educar. Olha, você tem que se programar, pensar, não tem que recorrer e depender de outra pessoa para fazer o teu trabalho. Essa pessoa tem que ter autonomia para poder fazer o trabalho dela, resolver e não ficar dependente de uma gestão, um microgerenciamento. Mas esse tipo de coisa acaba sendo muito tóxica e criando uma dependência que não é produtiva. Nunca vi esse tipo de dependência produtiva. Você, quando contrata alguém para fazer esse tipo, resolver seus problemas, resolver os problemas dos teus clientes e tudo mais, você espera que ele resolva. E não que, vira só passador de demanda. Sim. Então você tem ali, além de ter a tua forma de conduzir o treinamento, né, e a cultura da empresa, e também a tecnologia a teu favor para facilitar, né? É o que a gente sempre fala, a tecnologia ela é uma ferramenta e ela é neutra. Ela pode tanto te levar para um caminho de desgaste, como pode te levar para um caminho de melhorar a saúde mental. O que o Guia da Alma se propõe a fazer é justamente facilitar esse acesso através da tecnologia, para que todos possam acessar bons terapeutas, possam acessar a inteligência artificial para a saúde mental, e aí vai muito da iniciativa, né, e da criação do hábito da pessoa de acessar e buscar esses recursos. E sem falar que essas pausas, às vezes, elas geram a impressão de que, nossa, se eu parar agora o trabalho, vai virar um caos muito maior e eu vou lá para meditar, vou fazer yoga, parece uma coisa fora do mundo, né? Mas aí você faz a pausa e volta, vê que está tudo certo, não estourou nenhum incêndio e ainda você volta com a mente mais tranquila, consegue pegar tudo aquilo e encaminhar de uma forma mais produtiva, né? Uma coisa que eu também faço yoga também, e uma das coisas, meditação, já tentei algumas coisas, é bem difícil fazer meditação, por mais que pareça que não. Eu não duvido que tenha aplicativo. O problema não são os aplicativos, sou eu. Mas eu percebo assim que geralmente quando você faz esse tipo de pausa, tranquilo, geralmente o pessoal tem uma ideia que você vai se distanciar da realidade, mas na verdade não, você vai trazer a tua mente para o momento presente. Daí você vai ter uma ciência real, porque geralmente quando você está fora, daí vem duas coisas que o ser humano tem de bom: frustração e ansiedade, né?
A gente vai ficar ansioso pelo que está vindo, que você não tem controle de nada do que está vindo, e frustrado pelas coisas que você não tinha controle. Verdade. Sabe? A gente o ser humano é um macaco pelado ansioso, né? E trazendo o link com o mercado imobiliário, né? A gente tem muito essa questão de situações urgentes, né? Porque no mercado imobiliário a gente tem área de vendas, área de locações ali, e a pessoa está morando no imóvel, ela está numa situação ali que ela está com a família dela, às vezes estoura um cano, Sensível. às vezes tem uma situação realmente uma de emergência e ela acaba trazendo toda essa carga para a pessoa que está atendendo ela, né? Que está ajudando ela ali. Então, é bem complicado essa gestão das emoções para quem trabalha no mercado imobiliário. Tanto na locação, que nem eu falei, numa possível manutenção, alguma coisa, quanto na venda, né? Aquela expectativa, às vezes o comprador fez uma proposta, depende de uma resposta do vendedor, e o vendedor não responde, e a pessoa está dependendo daquilo para fechar o negócio. Então, é super desafiador, tanto para o corretor, quanto para a pessoa que trabalha com locação ali, gerenciar as emoções ali no dia a dia, né? Porque a pressão de tudo que é lado. Agora a Guia da Alma tem cada vez mais entrado no mercado imobiliário. Hoje nossos principais clientes são startups e em segundo lugar é o mercado imobiliário. E startups do mercado imobiliário também, né? Aqui como exemplo da Mel, né? As duas perspectivas. Pois é. E aí, conforme a gente vai conversando com esses clientes e entendendo, a gente percebe assim, a grosso modo, a quantidade de BOs que vocês têm que lidar todo dia. E parece que tem tipo uma expectativa versus realidade, assim, uma coisa romantizada de imóveis, luxo, muito dinheiro, vender sonhos, né? Aquela coisa, realizar os sonhos das casas novas das pessoas, beleza. Mas na realidade, às vezes chega lá e o cliente está lidando com separação, com luto, com herança e um monte de coisas que ele descarrega na equipe, né? Exatamente. E aí, como é que fica para o pessoal se defender e não levar esses problemas para casa? Super desafiador, né? Autoconhecimento, inteligência emocional, usar as ferramentas que tem ao seu dispor, como o Osni falou. Se você tiver uma gestão boa do seu dia a dia ali, você consegue prever e resolver várias situações com antecedência, mas mesmo assim acaba respingando alguma coisa, né? Então, é importantíssimo o corretor, o colaborador, a pessoa que trabalha no mercado imobiliário ter esse cuidado com si mesmo, né? E é isso, que nem eu falei, estourou um cano lá, a pessoa ligou, a culpa é da pessoa que está atendendo ali. Ela tem a esperança que aquela pessoa resolva e jogou toda aquela carga em cima da pessoa. Como que a pessoa vai trabalhar com isso? Aí, beleza, a pessoa recebeu essa demanda, estourou o cano. Além de receber essa demanda, ela tem que entrar em contato com a outra parte, que é o proprietário do imóvel, que vai receber uma notícia ruim e possivelmente um custo que ele vai ter, que vai se irritar também. Como que essa pessoa fica depois do atendimento desse? Né? O que ela vai fazer, onde que ela vai respirar? Né? Então, é importantíssimo ter esse cuidado e não puxando a sardinha para o teu lado, mas o Guia da Alma é fundamental para a gente lá, pelo menos na base de imóveis, a gente tem visto que as pessoas têm usado muito quando chega nesse limite. Vou lá, vou fazer uma terapia, tem inúmeros tipos de terapia, né? Não é só a terapia padrão lá, análise, tem até treinamento de PNL para aprender a lidar com o cliente, a trazer o cliente para o mesmo ritmo ali. Então, é fundamental a gente oferecer isso para quem está ao nosso redor, né? E eu, como líder ali na imobiliária, em algumas startups, a gente sempre busca trazer essa visão, né? Que a pessoa tem que parar, tem que respirar e que ela tem que ter esse cuidado com ela mesma, né? Senão espana, né? Exatamente. Simplesmente, eu percebo assim, eu não tinha tido essa experiência de ser um líder em algum momento, agora estou tendo que aprender enquanto eu estou fazendo, né? Eu percebo assim que como dar esse tipo de ferramenta para o pessoal poder gerenciar a sua própria saúde mental enquanto você consegue visualizar-se de forma privada, obviamente se está todo mundo, a saúde mental da tua empresa está sob controle, bem cuidada e demais, eu percebo como o pessoal tem se aproveitado disso. E nas reuniões a coisa fica num alto nível e não vira uma bola de neve, que, por exemplo, burnout é a bola de neve já caindo o precipício abaixo. No último estágio, né? No último estágio, burnout é isso. Então, aquela coisa, você vai ter dias difíceis,
vai ter dias difíceis. Você tem toda uma rede de apoio, tua família, amigos, esposa, filhos, para poder te ajudar. Até cachorrinho, né? Sim, Até sim. cachorrinho para poder te ajudar. Mas aquela coisa, você cuidar do teu dia a dia, fazer todas aquelas estratégias que vocês utilizam para pequenas pílulas de tranquilidade no meio desse caos que vocês acabam dando, bem como estágios para poder saber em que momento que a pessoa pode buscar outras soluções, né? Como para soluções mais pesadas, desde terapia e demais, mas daí você consegue diminuir e fazer a pessoa refletir sobre o seu dia. Acho que é o mais importante é isso, assim, você não deixar isso virar uma bola de neve que vai acabar estourando. Sim, a gente percebe que, em geral, é assim, as pessoas que nunca fizeram uma terapia, uma prática para o bem-estar, elas normalmente no começo são muito resistentes e veem isso como algo que não é para elas. E essas pessoas, elas só vão buscar quando elas passam por algo muito sério, quando elas realmente estouram alguma coisa, pela dor, ela percebe, nossa, não dá mais, tenho que falar com alguém, tenho que tem muitas procurar pessoas ajuda. como é que é? Desculpa trazer isso à tona, tem algumas pessoas que acham que fazer terapia, coisa e tal, é um sinal de fraqueza. Não, cara, Pelo contrário. você não precisa ser o machão forte, como é que é, invulnerável, nem nada. Não, vai ter momentos que sabe, cara, você é humano, você vai sofrer. E a energia, ela contagia, né? O caso lá da imobiliária, a gente viu, teve essa resistência inicial de algumas pessoas, né? E a gente viu que algumas pessoas começaram a fazer o trabalho, começaram a se desenvolver, e aí o maior exemplo, né? O exemplo contamina. Então, as pessoas viram, a pessoa que estava num estresse, estava num burnout, foi lá, fez a sua terapia, fez o seu esporte, voltou melhor, mais tranquila, e falou, pô, o que esse cara fez? O que tem de diferente? E, consequentemente, o resultado melhora, enfim. E hoje eu digo que na imobiliária lá a gente já conseguiu vencer bastante essa questão da resistência que as pessoas têm, desses rótulos, paradigmas aí, né, que as pessoas têm em relação ao autocuidado, né? Certo, então, certo. O exemplo fala muito mais do que qualquer palavra, né? Então, foi bem legal alguns casos lá da imobiliária que a gente viu de pessoas que estavam no limite, voltaram, botaram o pé no chão e acabaram influenciando todo o entorno, né, contagiando o entorno. Né? A gente brinca muito ali que um dos pontos principais que a gente tem como objetivo lá é gerenciar o invisível da empresa. Né? Legal. E o Guia Dalma é uma ferramenta fundamental para essa gestão do invisível. Né? Pois é, ontem eu visitei a Baggio e a gente trocou uma ideia e você falou sobre isso, né? Gestão do invisível. Fala um pouco mais, estou curioso para saber. Então, é o maior desafio que a gente tem, né? Porque como que você vai trabalhar a cultura de uma empresa, como que você vai trabalhar o comportamento das pessoas, né? E a gente tem buscado várias ferramentas e várias formas de trabalhar isso, né? Desde conversas, feedbacks, a tecnologia vindo junto, e é um desafio eterno, né? Porque a gente não é uma linha reta, né? O ser humano ele varia muito, né? Tem o ápice de energia, tem dia que você está bem, tem dia que você não está tão bem, e é normal e natural, né? E como manter um clima, um ambiente produtivo e bom de trabalho, né? No dia a dia ali é um super desafio, né? Então a gente tem a nossa gestora de pessoas, Evelise, que o principal papel dela é gerenciar esse invisível, né? E hoje em dia está muito na moda, né? Falar da cultura, a gente precisa ter a rédea da cultura da empresa, a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, e realmente a gente percebe isso, que não adianta ter a melhor estratégia se a cultura não tá legal. O pessoal fala como se cultura fosse algo controlável, né? Você semeia e você não sabe o que você vai colher. Então, a cultura simplesmente é um reflexo do que o ambiente está entregando. Exatamente. Então, eu conheço outras startups que cresceram muito rápido, tive algumas experiências, cresceram muito rápido, e a cultura, para não dizer outra coisa, fugiu do controle. Na verdade, a cultura nunca é controlada, ela surge. Certo? Ela não vai respeitar nenhum tipo de vontade, nenhum tipo de OKR, nenhum tipo de KPI, nem nada. Você semeia o melhor, espera o melhor. São seres humanos, cada um vai ter suas ideias e tudo mais. É um processo muito complexo, a gestão invisível é isso, né? Então, você tem que tomar cuidado. Então, esse cuidado no dia a dia, eu até ia dar um exemplo
Para quem nunca teve a experiência de saber o que é bom ou essa mudança, experimenta um dia que você está bem estressado, sai para caminhar, sai para fazer um exercício físico e tudo mais, faz um yoga, ou simplesmente para 5 minutos e respira, para ver como que muda o teu dia. É uma coisinha idiota. Uma coisa pequena já faz uma grande diferença. Uma pílula de tranquilidade no meio do caos. Verdade. O exemplo, esse folderzinho aí, esse marca livro que tem atrás ali, tem, né? Ó, em 2 minutinhos você consegue... Uma dica de respiração, que é uma técnica especial para alívio da ansiedade. São 4 passos. Você não precisa de tecnologia, você não precisa de nenhum equipamento, não precisa de dinheiro, nada. Nem nada. É de graça, né? Respirar é de graça. Exatamente. Respirar é de graça. Por enquanto é assim. Por enquanto é assim. Então vai muito da criação do hábito, né? E de entender o quanto o impacto positivo que essas pequenas pausas fazem. Exato. E ainda sobre cultura, tem muito a ver com um exemplo também. O que a liderança traz é o que aos poucos vai sendo entendido como um padrão, que depois se torna o que nós realmente somos como empresa, né? Então nisso a influência da liderança é muito grande. Eu vejo que vocês dois fazem isso muito bem, não só em proporcionar uma ferramenta, mas em utilizar elas, vocês, a pessoa física, utilizam, e entregar esse exemplo de liderança para que estimular as pessoas para que elas utilizem também, né? Então, vamos lá, o Léo falou um pouco já. E você, Osni, como é que é essa tua prática aí? Porque de startupeiro para startupeiro agora, né? A nossa vida não é fácil, né, cara? A nossa vida não é muito fácil. A gente tem que lidar com uma montanha russa todos os dias. E quando eu comecei eu tinha cabelo. E como é que é hoje para você lidar com esse dia a dia de startup? Bom, primeira coisa deixa eu respirar, porque agora você ativou vários gatilhos aqui e tudo mais. Perdão, desculpa aí, né? Mas, primeira coisa, a gente está fazendo uma coisa que não existe. Sempre está fazendo uma coisa que não existe. A definição de startup é fazer uma coisa que não existe com um propósito. Então, inadvertidamente, a gente vai encontrar vários desafios, vários obstáculos que ninguém nunca passou antes, não tem cartilha, você não está copiando uma coisa que já foi feita, você não tem ninguém para poder se basear. Então você tem que acabar se baseando em um monte de outros exemplos, ter o maior arcabouço de livros, conteúdo, exemplos, para você poder tomar a melhor decisão. E você vai errar. Você vai errar e vai errar feio, vai errar rude, vai errar várias vezes e você vai ter que se contentar com isso. Vai ter que ser resiliente para poder seguir em frente. Pensa sempre no teu sonho maior, o teu propósito maior, o que você está buscando de fato. Todos esses percalços vão acontecer, mas tem que lembrar que você está fazendo uma coisa nova, que ninguém te ensinou, não tem protocolo, não tem manual de instrução para essas coisas. É o que eu posso dizer. Às vezes é um caminho solitário, né? Acho que qualquer liderança, ela acaba sendo, no final, solitária. Uhum. Ela é muito se doar para o outro. Você tem que constantemente tentar ser empático com todas as pessoas que estão à tua volta, todos os colaboradores, prestadores de serviço, fornecedores, clientes, mas no final das contas você está sozinho. Porque é aquela coisa, as decisões vão ser tuas, você vai ser responsável pelo resultado disso, você vai ser responsável pelos erros também, e como o Léo falou, todo mundo vai ficar vendo você tomando no Instagram com uísque, comemorando e coisa e tal, vendo aquele investimento acontecer, aquele crescimento acontecer, mas ninguém viu tudo que você arriscou, tudo que você sacrificou para poder chegar naquele ponto. Certo. Então, é solitário, no final das contas. Daí, o mais próximo de um amigo, alguém para poder entender você, muitas vezes é a tua família, amigos, né? Pessoas que estão muito próximas a você, e talvez até uma ajuda mais profissional, como um terapeuta, um psicólogo, alguém que pode te ajudar em situações mais críticas, ou até um acompanhamento e monitoramento disso, que eu acho que é muito válido também. Sim, com certeza. Porque tem 2 momentos, né? Tem um momento onde você está com aquele nível de estresse ou ansiedade,
E aí você tem que buscar algo para te ajudar a aliviar. É uma válvula de escape. Vai desde remédio, pequenos exercícios e depois respirar. Respirar, certo? meditação, terapia, beleza, são várias técnicas, né? Mas também tem um momento pré, que é você se fortalecer sabendo que você tem uma rotina propícia para o estresse ou propícia para a ansiedade. É você fazer o teu trabalho de fortalecimento inicial, né? Isso pode ser um hábito diário, de você começar o seu dia aí com a sua meditação, com a sua respiração, exercício físico, ou as pessoas que têm fé, elas oram, e isso é a fortaleza delas. A terapia, sim, também entra nesse momento de você falar com um profissional que entende toda essa questão mental e vai te guiar nesse processo e vai te ajudar a estar cada vez mais forte, porque aí quando acontece, né, essa montanha-russa de startup, essa BOs diários do mercado imobiliário, é o distanciamento, né? Assim, não, esses problemas aqui, eles são os problemas do cliente, são os problemas do trabalho, não são meus problemas. Eu posso ajudar? Posso, mas eu não preciso trazer. Como ter mim, esse né? discernimento na hora do furacão, né? Tem que ter. Difícil. Olha, Tá preparado. eu tenho passado, a gente está crescendo bastante nos últimos tempos, assim desenfreadamente, e daí sempre quando o pessoal fica muito preocupado em manter isso nos trilhos. E daí aparece uma situação nova, alguma coisa que tem que ser tratada e tudo mais, eu tenho me sentido na obrigação de ser essa voz da sanidade. Sim. E olha que eu não me via dessa forma. Está sendo uma coisa muito nova para mim de ser essa pessoa sã. Tipo, já passei por problemas piores, esse aqui é pequeno. Mas para as pessoas que estão naquele furacão, parece grande. Sim. Então, acho que essa consciência é ponto importante. fundamental, eu acho, é a gente humanizar também a liderança. Né? O líder erra, o líder é um ser humano. Então, quebrar aquela história que o líder é o cara que sabe tudo, que está sempre equilibrado, tem que ser humilde e muitas vezes se abrir com a sua equipe, com quem está ao seu redor. Né? Então, principalmente empresas mais antigas, como a imobiliária ali, mais tradicional, né? Existe muito aquela cultura, não, errar é errado, você não pode demonstrar fraqueza para o cliente ou para o colaborador, nada a ver. Né? Você tem que mostrar que você é um ser humano. Né? E isso facilita muito nesses momentos de tensão. Né? Você fala, não sei o que fazer agora. Eu sou ser humano, eu também erro. Você trocar uma. Eu vi muita. A gente veio de uma época onde existia muito uma gestão por medo, agora existe uma gestão por respeito. Isso. Respeito, entendimento, empatia. Eu tenho visto muito isso. Quando você se abre, pode parecer que você está mostrando uma vulnerabilidade. Não, você está mostrando que, sou ser humano e coisa e tal. Olha por que. Você explicar por que você está tomando uma decisão. Perfeito. Às vezes muito difícil, muito complicado, coisa e tal, as pessoas costumam entender. Podem não aceitar, pode talvez não compreender, mas elas costumam entender. Até quando você começa a ser mais transparente, inclusive com os teus clientes, a gente lida muito com imobiliários e corretores, às vezes, obviamente, o pessoal quer uma coisa, tem aquelas situações do vaso entupido, trocando, alguma coisa emergencial. A gente quando mostra para eles por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz, o pessoal entende. Sim. Olha, por que isso aqui é importante? Nossa, é uma burocracia e tudo mais. Tudo bem, olha, primeiro a gente é menos burocrático que outras soluções que fazem assim, assim, assado. Mas, do nosso jeito, a gente faz isso só por conta disso. Por que não pode fazer desse jeito? Por causa disso. Dá um motivo, dá uma situação. O pessoal entende, certo? Entende por que precisa ser feito. A gente tenta ser o mais ágil possível, mas precisa. E vocês, startupeiros, ainda tem a figura de outros stakeholders, né? Que são os investidores, que você tem que ficar prestando conta, explicando tal decisão. Então, é super desafiador. E às vezes a visão de... como é que é? Cliente, geralmente você tem um início e fim que você vai se propor a atender ele. E muitas vezes o investidor, cada um... E aquela coisa, na verdade, a gente ganha muito com essa pluralidade de ideias, mas tem um investidor que gosta de ver um número de um jeito e outro que gosta de ver o número de outro. Aí você fala assim, para quem que eu vou atender? Aí daí você começa a gastar energia em mostrar as coisas e às vezes você nem está tão importante, não é tão relevante aquela informação que demanda muita energia para você poder expor ou buscar e demais. Às vezes está preocupado mais com outra questão que é mais relevante para o negócio em si. Mas
Acho que a mesma transparência que você tem com os teus clientes, você tem com os teus investidores e falar assim, olha, eu entendo porque que é importante, talvez no teu contexto funcione, para mim não é tão importante isso e pode demandar mais energia para poder trazer essa informação. Você me libera dela? Cara, é só expor. Se você falar não, às vezes, de um jeito que explique por que você está dando não, é mais importante. Então, isso me lembrou de um livro que eu estou lendo agora, que se chama Empatia Assertiva. Já li. Já leu? Eu não sou bom exemplo para leitura. Não é um exemplo? Eu leio um livro por semana. Então é um ótimo exemplo. Na verdade é meio uma obsessão. Como é que é? Eu não recomendo. Como é que é? Um livro por mês está muito bom. Tá, beleza. Mas o que me lembra dessa nossa conversa é que bom, eu estou no começo do livro, né? Mas o que eu já peguei? É que o conceito básico é que você tem que, ao mesmo tempo, se importar pessoalmente com a pessoa que está do outro lado, mas você também tem que confrontar diretamente ela. Exato. Porque se você só se importa pessoalmente, mas não confronta, você não move resultados. E se você só confronta e não se importa, você cai na agressividade. Exato. E aí você se torna um líder detestável. Exato. E hoje o líder detestável não é mais aceitável, né? A gente vem de uma cultura tradicional, onde às vezes o líder agressivo era a figura que entregava o resultado para a empresa. E em algum nível, até hoje isso funciona. O problema é que com a mudança cultural e as novas gerações entrando no mercado, isso não segura mais, né? Não segura. Nunca segurou. Nunca segurou. Só que aquela coisa, o pessoal conseguia disfarçar bem. Agora está muito mais exposto, né? Hoje ninguém mais aceita. aceita. Esse livro aí, porque é exatamente o que a gente faz na imobiliária. Exatamente. A gente absorve o problema, cria essa empatia, traz a pessoa para perto e muitas vezes tem que confrontar, tem que casa dar muito com a gestão invisível. Casa muito com a gestão invisível. Bem legal, bom saber que existe um bom livro. Técnica e ciência por trás dessas ideias. É que daí traz alguns insights. A parte boa de você ler bastante, coisa e tal, tudo mais, é que você começa a criar, a pegar os melhores pontos das melhores metodologias, o senso crítico, e você saber o que funciona e o que não funciona. Você sempre fica se perguntando por quê. E uma coisa que a gente tem percebido também, pelo menos com a gente lá, a gente está com milhares de corretores agora usando a plataforma, milhares de imobiliários e tudo mais, a gente percebeu que a gente também consegue ajudar eles, o corretor de imóvel, a imobiliária. O corretor a gente fala muito porque é uma persona que está sempre na linha de frente e o que pega a pressão de forma geral. Então, inclusive, esses dias eu vi no Instagram, acho que eu até comentei, teve uma corretora que foi mordida por uma cobra quando estava fazendo um vídeo do terreno. Meu Deus. Vai para o hospital, tá tudo bem, coisa e tal, tudo mais. Mas como é que é? Eu nunca pensei que o nível de risco e estresse de um corretor pudesse chegar nesse ponto. Esse é o ápice. E como é que é? Acho que não tem nada nas tuas ferramentas para lidar com mordida de cobra, né? Infelizmente não. Só com a parte emocional. Só com a parte emocional. Com trauma, daí a gente ajuda. Acabei de pegar você no pulo. Não resolve 100% tudo, né? Mas é esse tipo de estresse emocional, não esse, né? Outros, acho que tem... Ser mordido de cobra no final acaba sendo divertido até. Perto de outras coisas que o pessoal passa, de assédio moral, emocional e tudo mais que o pessoal passa. Do tipo, nossa, se você não fizer, eu vou fazer com outro, coisa e tal. A chantagem que o pessoal sofre é enorme. Sim. O pessoal sofre chantagens enormes, coisa e tal. E muitas vezes eles acabam espanando para outras pessoas, outros colaboradores, outras pessoas que trabalham com eles. E eu acho que esse tipo de ferramental que vocês estão oferecendo para as imobiliárias e corretores é essencial. Sim, tem uma pergunta rapidinho, você usa o Guia da Alma para os colaboradores e para os corretores também ou não? Ainda não. Seria massa, né? Disponibilizar pela plataforma. Como é que é? Eu não vou me comprometer com isso agora, aqui, tudo mais, em público, tudo mais, mas porque ele já está, né, dentro da Melro ali, já é um estudo que clique ali, está no Guia da Alma. A gente está fazendo um estudo para isso. Sem se acertar um preço, a gente consegue fazer uma coisa passa legal. Ali no stand e a gente resolve. Não, mas é uma coisa que a gente vê que os corretores, eles demandam bastante. Sim, assim, o nível de estresse é muito alto, né? E ele já está ali na plataforma, pô. Exatamente, e a gente já dá alguns benefícios para os corretores, por exemplo, acho que os corretores imobiliários, por exemplo, o corretor que fecha 3 contratos em 30 dias, a gente reembolsa a anuidade do Cresce. Legal. Ficou sabendo legal. dessa? Fiquei. Bacana isso.
Pô, daí aquela coisa, a gente quer dar mais benefícios, porque a nossa plataforma só ganha quando o corretor ganha. Então, poxa, quanto mais eu ajudar ele, mais deixar o trabalho dele sustentável, faz melhor para todo mim. sentido. Melhor para e nós. essa é a mudança cultural que está acontecendo, né? A gente sai de um paradigma que construiu assim, que assim, você entrega teu trabalho e a gente cresce e os teus problemas você deixa em casa. Nossa, E agora a gente se tocou finalmente que os problemas que a pessoa tem em casa, independente se tem a ver com a empresa ou não, Exato. mas eles vêm para a empresa também, afinal a pessoa é uma só. Exato. E aí atrapalha o trabalho dela, atrapalha a produtividade, pode levar a um afastamento e pode impactar o que a gente tem de dados, rotatividade, afastamentos e perda de produtividade, pode impactar até 30% da folha de pagamento da empresa. Caramba. Não é muita coisa. Por isso que cada vez mais está atento a como ajudar o colaborador a lidar com as suas situações pessoais para que isso não reduza também não freie os resultados de crescimento da empresa. Acho que a gestão invisível também tem esses problemas silenciosos que não aparecem em nenhum lugar, nem nada. São pessoas, né, que elas não vão explicitar que estão com algum problema que precisa de uma atenção. Sim. Volta a questão da humildade e da humanidade, né? A pessoa está com o filho doente em casa, ela não vai estar com a mesma energia que estaria se tivesse tudo bem. Sim. Né? E não é errado isso, é só como lidar com isso e entender a situação e trazer o melhor para todo mundo. Né? E então... ainda, mesmo que a gente promova uma cultura muito positiva, saudável, como vocês fazem, como a gente faz com a nossa equipe interna também, tem um nível onde a pessoa não vai chegar com um líder, né? Não vai chegar com um chefe, não vai falar certas coisas. Exato. Isso é natural, porque é a privacidade, né? Sim, é a minha vida íntima também. Então algumas coisas nós como líderes nunca vamos saber mesmo, mas o fato só da gente mostrar que se importa já traz a segurança psicológica. Ela já sabe que está num lugar onde, caso precise de apoio, eu tenho com quem contar. Esse ponto muito bem importante, porque a gente tem que respeitar isso também, né? Que nem a gente quer gerenciar o invisível. Até que ponto que eu estou sendo invasivo, né, com a pessoa ou não, né? Então é bem importante. E você falou segurança psicológica, né? É um tema que está bem alta também, né? E os líderes têm que estudar, têm que aprender sobre isso, porque é fundamental para o desenvolvimento, eu vejo, da pessoa, da equipe, da própria empresa, né? Perfeito. Uma coisa que eu percebi quando a gente escolheu pela ferramenta foi justamente esse ponto da privacidade. Porque aquela coisa, a gente quer saber como é que está o clima, como é que está a cultura, mas a gente nem deve saber individualmente nada, certo? Porque é uma coisa muito pessoal. Mas a gente precisa saber se acho que a NR1 é justamente sobre isso, né? Sim. No final das contas, de você saber como é que está o gerenciamento da saúde mental dentro da empresa. Acho que foi onde a gente acabou escolhendo vocês por conta dessa privacidade que tem. Perfeito. Porque tem muitas vezes que falando de algumas gestões tóxicas, né? O cara quer saber de um detalhe, coisa e tal, tudo mais, né, cara? Não é isso, não é sobre isso. Nunca é sobre isso. Você tem que saber se o clima está bom, se as pessoas estão sendo bem tratadas, se elas estão satisfeitas. Buscar ter essa sensibilidade. Exatamente. Com certeza. Aquela coisa, tem os meus problemas que eu não quero que ninguém saiba. Sim. Gente, o papo está muito bom, super necessário, né? Daqui a pouco a gente está encerrando aqui o nosso tempo, mas eu ainda tenho mais uma pergunta para cada um de vocês. Caramba. E agora que é a melhor pergunta. Vou começar com você, Osni. Osni, você é empreendedor já há muito tempo. O que você diria hoje, com toda a tua experiência, para o teu empreendedor quando estava começando, se você pudesse falar com ele? Não faça isso. Fuja. Corre. Não. Se alguém me falasse tudo o que eu ia passar, provavelmente eu desistiria. Então, acho que tem que lembrar disso, que eu vejo muito... Principalmente, eu acabo mentorando algumas startups aqui no meu dia a dia e eu acabo também dando conselhos e eu sempre falo assim, olha, eu posso falar do que eu passei, eu posso falar do que eu sei, do que eu errei, e também se eu aprendesse com meus próprios erros, eu provavelmente seria um gênio. Mas eu não consigo aprender nem com os meus próprios erros. Então, às vezes, falar para a pessoa vai ser meio improdutivo do que deixar ela errar, e errar pequeno,
e ela deixar ela aprender com esse erro. Então, acho que o que eu posso dizer para os empreendedores, quem está fazendo uma coisa nova, principalmente no lado de startup e tudo mais, tenta errar rápido, você vai errar. Então, como é que é? Coloca aí sob controle. Tenta errar rápido e barato. Porque tem uns erros que são muito caros, então faz as coisas galgando pequenininho e tenta errar rápido e barato. Porque você vai acabar tendo que testar vários fluxos, caminhos e demais, e boa parte deles não vão funcionar. Não vão funcionar tão bem como deveria. Se possível, tenta fazer algumas coisas em paralelo e coisa e tal, mas sem afetar o teu negócio. E tenha claro que tem um momento quando você começa, você tem que estar muito mais coração aberto para poder fazer esses experimentos, por assim dizer, e fazer esses erros mais baratos e rápidos. E depois, quando você achar o caminho, que é em startup a gente chama de Product Market Fit, tem vários outros nomes e tudo mais para isso, mas é aquela coisa, você achou o caminho, você já sabe como chegar no teu cliente, sabe o discurso que funciona, sabe quanto custa e sabe o que você entrega. Até chegar lá, teste. Perfeito. Então, tenta errar pequeno e barato. Sim. Até chegar lá. Depois, quando você se já segurança... vai consciente sobre os erros. Exato. Já sabe que vai errar. E vai quando errar. você erra, não dói tanto. Aquela coisa, não tem... O Léo falou uma coisa certa. Humildade. Você vai errar. Mas você vai errar porque você está fazendo uma coisa nova. Certo. Você está fazendo uma coisa nova. Simples assim. Então, já assume isso. Tem essa humildade de você não é Deus, você não tem a resposta para tudo. Você gostaria de ter, mas você não tem. Você está buscando. Haja como um cientista, atesta, valida, analisa o resultado. Não precisa ser num detalhe, não precisa fazer gráfico, mas você precisa compreender os melhores caminhos. Perfeito. E você, Léo? O que o Léo hoje... Aí é difícil, né? Ficou difícil, deixa pro final depois, na próxima vez. Não, mas é mais ou menos na linha que o Osni falou. Eu diria faça, né? Execute e faça. E na dúvida, erre por fazer, não por não fazer. Né? Boa, então, ficou na dúvida ali, vai ser muito pior se você se arrepender pelo que você não fez do que pelo que você fez. Né? E, deu errado, bola pra frente. Vai, segue o jogo, porque a gente está vivendo, acho que um momento único, né, na humanidade, que veio toda essa questão da tecnologia, internet, inteligência artificial. A gente tem muitas ferramentas que o ser humano nem aprendeu direito como lidar com isso. Né? Então, aproveitar esse momento e tentar criar valor nesse mundo, porque está precisando. Né? Mesmo com todo esse cenário que eu falei de milhares de oportunidades, está muito difícil a gente criar algo, fazer algo, mas vamos fazer. Vamos fazer, fazendo que a gente cresce, né? Exatamente. Maravilha, gente. Foi um papo excelente. Agradeço demais. Opa, obrigado. Fica o convite aí para todos vocês, empreendedores, empreendedoras, profissionais do mercado imobiliário. Sigam um exemplo aqui desses distintos rapazes e cuidem da mente, tanto quanto vocês cuidam dos seus negócios. Afinal, agora com a mudança da NR01, uma norma de segurança do trabalho que obriga para todas as empresas brasileiras gerenciar os riscos psicossociais. Ou seja, a partir de maio de 2025, esse mês, é obrigatório que todas as empresas tenham iniciativas para a saúde mental e emocional. Então, aproveitando o ensejo, quer resolver isso de forma estratégica e eficiente, o Guia da Alma está aqui para te ajudar. Obrigado, Osni. Obrigado, Leonardo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cúpula Summit. Foi um excelente momento aqui com vocês. Espero que tenha inspirado muitas pessoas com esse podcast. Conheçam depois o trabalho da Melro, que faz um trabalho super legal no mercado imobiliário, e a Bad Imóveis, que é um grande player do setor aqui em Curitiba. Portas e claro, Dia da Alma também para todo mundo. Obrigado e até a próxima. Valeu, Rodrigo. Valeu, Osni.